Você já se perguntou como o nosso universo surgiu do caos e passo a passo chegou ao que é hoje? Nosso universo nasceu há mais de 13,8 bilhões de anos. Desde então, ele deu origem a milhões de galáxias. O nosso sistema solar, quem sabe o que mais existe por aí? O fato é que este universo tem evoluído por 13,8 bilhões de anos. Mas como chegamos até aqui? Certo, aperte o cinto de segurança, porque hoje vamos voltar no tempo. Nos próximos minutos, vamos explorar a história do universo. No começo, não havia nada. E então, de repente, ocorreu um grande Bang que criou o nosso universo. Talvez a coisa seja um pouco mais complexa que isso. Como exatamente esse evento cósmico começou ainda é um grande mistério. No entanto, uma vez que começou, não parou. Em questão de milissegundos, formaram-se partículas como quarks e fótons, as fundações de tudo o que vemos hoje. Alguns minutos depois, mais elementos surgiram, prótons e nêutrons se combinaram para criar elementos como o hélio. Nos próximos 400 milhões de anos, o universo continuou a se expandir rapidamente. Após bilhões de anos de caos e expansão, as coisas começaram a desacelerar. Foi então que as primeiras estruturas do universo começaram a se formar. Imagine essas estruturas como os componentes que formariam estrelas, galáxias e até planetas como a Terra. Logo, vimos nuvens primordiais de gás, compostas de hidrogênio e hélio, se unirem por gravidade. Essas nuvens, ao longo de milhões de anos, foram se aproximando cada vez mais, tornando-se mais densas. À medida que essas nuvens de gás se tornavam mais densas e quentes, quando o centro de uma delas alcançou 100.000 Kelvin, uma reação conhecida como fusão nuclear foi acionada. Novos átomos começaram a se combinar para formar hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. De repente, a primeira estrela do nosso universo nasceu. Mas ela não estava sozinha. Bilhões de estrelas estavam se formando nesses berçários cósmicos. E essas estrelas não eram apenas bolas de luz, elas desempenhavam um papel essencial na formação do universo. Além disso, nem todas as estrelas eram iguais. Algumas eram enormes estrelas azuis, enquanto outras eram anãs vermelhas menores. As estrelas também variam em duração de vida, algumas vivem por milhões de anos, outras podem durar trilhões de anos. Enquanto essas estrelas brilhavam, alguns eventos fascinantes estavam acontecendo. Elas não gostavam de vagar sozinhas pelo espaço, e assim, pela força da gravidade, elas se juntavam a outras estrelas, gás, matéria escura e poeira. Com isso, formaram galáxias, como a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. No entanto, ainda levaria bilhões de anos para que mais galáxias se formassem e evoluíssem de maneiras fascinantes. Durante essa jornada cósmica, um tema comum emergiu: as galáxias começaram a se atrair mutuamente, criando aglomerados galácticos, as maiores estruturas gravitacionais conhecidas. Nesse ponto, algumas estrelas formadas nos primórdios do universo começaram a morrer, explodindo como supernovas. Embora isso possa parecer trágico, essas supernovas eram essenciais para o universo, fornecendo os elementos necessários para a criação de planetas e, eventualmente, a vida. Ao falar de elementos, não podemos esquecer a matéria escura, uma substância misteriosa que não emite nem absorve luz, mas desempenha um papel crucial na estrutura do universo. Mesmo que não possamos vê-la, sabemos que ela tem uma influência poderosa, ajudando a formar galáxias e aglomerados de galáxias. Depois que pequenos aglomerados de galáxias se juntaram, a Via Láctea começou a se formar, e a galáxia de Andrômeda, nossa galáxia irmã, também surgiu nesse período. Em galáxias semelhantes, o sistema solar começou a tomar forma. Nuvens maciças de gás e poeira foram se unindo, eventualmente criando os primeiros planetas e nosso sistema solar. E então a história fica ainda mais interessante. Depois de bilhões de anos, o universo continuou a se expandir. Mais sistemas solares e galáxias se formaram, e mais estrelas nasceram. Entre elas, a estrela mais importante de todas, o nosso Sol. Quando o Sol nasceu, o gás e a poeira ao seu redor começaram a se juntar, e com o tempo, essas partículas se uniram para formar os planetas que conhecemos hoje.
Este processo de formação de planetas começou com pequenos objetos chamados planetesimais, que colidiram e se fundiram ao longo do tempo, formando planetas maiores. Um desses planetas emergentes era a Terra. A Terra passou por um evento crítico em sua formação, a colisão com um corpo do tamanho de Marte chamado Theia. Isso resultou na criação da Terra como a conhecemos hoje e de sua Lua. Colisões semelhantes moldaram os outros planetas rochosos que conhecemos, como Mercúrio, Vênus e Marte. Enquanto isso, nos confins mais frios do Sistema Solar, planetas gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, também estavam se formando. Com o passar do tempo, o universo passou por mais eventos. Um desses eventos, chamado bombardeio tardio, foi marcado por colisões maciças de asteroides que ajudaram a moldar os planetas rochosos em sua forma atual. Após bilhões de anos, a vida começou a aparecer no universo. Mas não fique muito animado, essas eram formas de vida simples chamadas procariotos, organismos unicelulares que ainda careciam de muitas das características dos seres vivos modernos. Mas, ainda assim, foram um marco crucial na evolução da vida. O oxigênio começou a aparecer na Terra e, com ele, surgiram os primeiros organismos multicelulares. A Terra continuou a evoluir, com plantas se desenvolvendo, os continentes se movendo e um evento de extinção em massa ocorrendo, preparando o terreno para o surgimento dos dinossauros e, eventualmente, dos mamíferos. A Pangeia começou a se dividir, formando os continentes que conhecemos hoje. E agora, chegamos a este ponto da história. Nos últimos milhões de anos, os humanos apareceram e evoluíram. A civilização moderna emergiu, e agora olhamos para o futuro. O que será que vem a seguir? Viagens espaciais? Mudanças climáticas? Novas tecnologias? Acho que, quando avançarmos mais um ano, saberemos. Mas essa já é outra história.